Pessoal, eu vou ensinar vocês agora a alavancarem na DeFi a AVE de forma segura, sem os riscos e as taxas do mercado de futuros. Às vezes o sujeito tem US$ 1.000, ou US$ 100, ou US$ 200 e quer alavancar duas ou três vezes na ETH ou na Matic, mas no mercado de futuros existe uma série de encargos, como o funding fee, que é cobrado por hora, e outros encargos que acabam inviabilizando a operação. É possível a gente fazer esse tipo de alavancagem de forma segura na AVE, sem todos aqueles encargos e controlando de forma muito mais transparente o nível de alavancagem. Eu recomendo que vocês usem a AVE pela rede Polygon Matic. Eu estou na Polygon Matic. A não ser que vocês promovam operações acima de US$ 10.000 por operação, para poder valer a pena usar a rede Ethereum. Mas aí fica a critério de cada um. Eu mesmo em operações grandes, eu tenho uma operação grande, na verdade, na rede Ethereum, que eu alavanquei duas vezes de BTC e numa operação de BTC, mas enfim, é, porque a operação justificava por conta do valor, mas as operações do dia a dia eu acabo fazendo na Polygon Matic. Mas para quem opera valores montantes maiores, acima de US$ 10.000, aí vale a pena pagar a taxa da rede Ethereum. Então aqui vocês vejam que na minha carteira, que está exatamente esses valores aqui, ó, 201 USDC e 16 Matics, estão no meu wallet. Eu criei esse wallet aqui para poder fazer essa demonstração para vocês. Então, eu vou multiplicar esses US$ 200 aqui para vocês verem como eu posso alavancar em ETH ou Matic, por exemplo, com US$ 200. Então vamos lá, eu vou primeiro suprir aqui o meu wallet dentro da AVE com esses US$ 200. Então vamos lá, eu vou botar, porque depois de botar esses US$ 200 na AVE, eu vou poder fazer o borrow, vou poder pegar emprestado. Então, primeira coisa é aprovar o gasto, aí está aprovando, ó. Depois eu vou suprir o meu dashboard da AVE com os US$ 200 para que isso libere o colateral para eu poder fazer os empréstimos que vão alavancar a operação. Agora eu vou suprir. E eu posso sacar a hora que eu quiser. Quando a gente faz essa operação, a gente recebe o equivalente em AUSDC, que é o token de garantia para poder desfazer a operação. Por isso que a AVE, se a gente colocar na DeFi é a DeFi que mais cresce exponencialmente, o TVL bloqueado. Então, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho 200 USDCs, está me rendendo 2,53% ao ano, justamente porque eu emprestei para a plataforma. Agora eu vou tomar emprestado. Então vamos lá. Eu vou pegar emprestado. Vamos botar aqui ETH. Vamos botar ETH. ETH embrulhado. Vamos pegar Matic. Vamos pegar Matic, porque eu acho que a Matic vai dar um pump nessas 2, 3 semanas. Eu vou fazer essa operação para deixar aqui por 2 ou 3 semanas. Eu posso pegar 243 Matics. Nunca coloquem o máximo, gente. Então, se a gente pode pegar 243 Matics, vamos botar sempre, pega 80% disso, vezes 8. Vamos pegar 190 Matic. Nunca coloquem o máximo. Outra operação que é possível fazer é pegar o SDT e depois converter para Matic. Essa operação ela é mais segura porque a variação de USDT contra o SDC é mínima. Então, essa é uma operação que é considerada mais conservadora. Mas, enfim,
eu vou fazer direto com o Matic. Cada um tem que controlar o próprio nível de alavancagem. A vantagem de fazer aqui na AVE é que a gente não tem aquela montoeira de taxa que tem no mercado de futuros, entendeu? Vou botar aqui 190. Conheço os riscos. A própria plataforma cria os alertas aqui. A gente tem que concordar com tudo, porque a gente sabe que é arriscado. Então agora eu aprovo o gasto, depois eu vou tomar emprestado o Matic. Então vamos lá. Eu peguei 190 Matic, só para a gente ter como referência. Ó, Borrow Matic, vamos lá, Borrow Matic. Vocês vejam que a taxa da Polygon Matic é coisa de 3, 4 centavos, então vale muito a pena. Eu estava com 16,18 Matic antes de pegar essas 190. Agora que eu vou pegar essas 190, ó, já confirmou na rede. Ó, já confirmou na rede. Então eu estava com 16, agora eu estou com 206 Matics. Então, eu não vou mexer naquelas 16 que eu tinha. Vamos cuidar só das 190 que chegaram aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou suprir o meu dashboard aqui com mais 190 Matics. Cada um tem que controlar a própria alavancagem. Então eu vou emprestar para a plataforma, né, minhas 190 Matics que eu peguei emprestado. Vocês veem que agora eu estou começando a alavancar. Sem aquela montoeira de taxa de... Porque no mercado de futuros, por exemplo, se eu fizesse isso 3 vezes, eu pagaria funding fee por hora. Aqui eu não estou pagando nada, estou pagando só essas taxas de centavos. A não ser que a Matic vá para o outro lado e liquide minha operação. Caia muito. Mas por isso que a vantagem de fazer essa operação aqui é que eu posso, por exemplo, fazer o unborrowed de uma parte dessas Matics e salvar a operação. Coisa que no mercado de futuros é muito mais complexo. Mas enfim, agora eu tô... E detalhe, tudo isso aqui está me rendendo, ó, porque eu emprestei para a plataforma 200 USDCs, que está me rendendo 2,53. Tomei emprestado 190 Matics, estou pagando 4,94, mas também, como eu emprestei de volta, eu estou recebendo 2,31. Então, meio que está ficando, juntando com esse 2,53 aqui da USDC que eu estou recebendo, tá meio que fica elas por elas. E eu estou alavancando basicamente na Matic. Então, agora eu vou pegar mais Matic. Vamos lá, vamos ver quanto que eu tenho direito de Matic. Eu ainda posso pegar 182 Matics. Por que eu posso pegar mais 182 Matics? Ó, o máximo aqui, ó. Porque as 190 que eu peguei emprestado, eu poderia pegar mais, né? Mas eu peguei 190, eu coloquei de volta na plataforma. Então a plataforma me liberou mais 182, mas eu não vou pegar as 182, eu vou pegar 80% disso. Vou pegar 145. Então vamos lá. 145. Vocês veem que a taxa é ridiculamente baixa. Opa. 145. Estou pegando 145 Matics agora. Vocês vão ver como é interessante essa operação. E eu posso deixar essa operação em aberto até o belo dia em que a Matic explodir, eu vou laçar com o meu lucro, entendeu? Eu recomendo que vocês façam o dever de casa no sentido de controlarem o preço de liquidação para uma eventual necessidade de unborrowed de uma parte das Matics. Isso já aconteceu comigo, mas eu sempre salvo a operação. Se o mercado começa a cair, eu faço um unborrowed. Quando bate ali quando todos os indicadores dão absurda sobrevenda, eu vou lá, faço o borrowed de novo e a operação acaba saindo no lucro. Mas cada um tem que fazer a própria análise. Agora eu estou com 161 Matics aqui. Vou pegar... eu recebi 145, vou botar... Porque a gente sempre precisa deixar Matic no wallet. Então, eu recebi 145, eu vou suprir a plataforma com 145 Matics, que dá 97 dólares, 97,61 cents. Então, agora eu vou suprir a plataforma com mais Matic. Ó,
Autorizei no meu wallet. Vocês vejam que eu comecei a operação com aqueles $200. A gente já tem de colateral agora $425, gente. Ó. Aqui, ó, o colateral já pulou para $425. Ó, o colateral já é $425. Eu vou pegar agora que eu tô com as Matics que eu peguei no segundo empréstimo aqui, reemprestada de volta para a Aave. Agora eu vou pegar mais Matic. Vamos lá. Lembrando que vocês têm que estar sempre olhando a necessidade de fazer o unborrowed ou até colocar mais capital para poder garantir a saúde dessa operação. Eu posso pegar 136 Matics, eu não vou pegar as 136, vou pegar 80% disso. Cada um faz o próprio escrutínio aqui para. Então eu vou pegar só 108, $72. E eu tô pagando, gente, de taxa 4 cents por operação. Ou seja, eu posso fazer 100 operações que eu vou pagar $4. Então, se fosse na Ethereum, porra, na terceira, quarta operação já teria dado os $200 iniciais que eu coloquei só de taxa. Por isso que eu reporto para vocês. Só vale a pena usar na rede Ethereum quando a gente faz uma operação seca, como eu fiz com o Bitcoin. Eu sei que a Bitcoin não vai baixar de... A Bitcoin agora tá $30 mil, não sei que ela não vai baixar de 15, então botei na seca ali uma na rede Ethereum, um valor alto, né? Mais de $60 mil. Se a BTC perder $15 mil, minha operação fica liquidada, a não ser que eu faça um unborrowed de uma parte, com certeza eu faria. E agora eu recebi mais 108, né? Então vou pegar esse 108, vamos lá, 108 vezes... vou botar as 108 que eu peguei, né? Vou botar as 108 que eu peguei, dá $72 e jogar lá no supply, no suprimento. É louco o negócio. Por isso, gente, que a gente vai na Defilhama, o colateral aqui vai aumentar, vocês vão ver, ó. De 425 vai pular para quase $500. Isso que eu comecei com 200 USD6. Agora deixa eu confirmar na rede. Ó, o colateral agora está em 498. O que eu vou fazer? Eu vou pegar mais Matic. Não, agora eu vou pegar emprestado mais Matics. Olha, eles estão me oferecendo 102 Matics. Eu vou pegar 80% disso. Que dá 80%. Tem gente que pega 100% e fica ali que nem um doido controlando a liquidação. Eu vou pegar 81 Matics emprestado. E depois vou emprestar de volta para a plataforma. E vai liberar mais Matic. É louco o negócio. É pirado mesmo. Vocês vão ver que esse tipo de... É isso, gente, que os banqueiros fazem com o dinheiro de vocês. Só que isso aqui é a possibilidade de qualquer um virar banqueiro. Porque é uma operação segura. Você está controlando os dois lados. O que não acontece lá no mercado de futuros, que fica cobrando taxa em cima de taxa e por hora. E agora o mercado de futuros é para curto prazo, é para pegar ali o toque na lower, na upper da banda e botar dinheiro no bolso. O lucro do mercado de futuros a gente tem que jogar aqui. Agora eu vou suprir ali, essas 81 que eu peguei, eu vou suprir vou emprestar para a Aave, né? Vou suprir ali o meu dashboard. Agora vocês vão ver que o meu colateral vai pular para 500 e poucos dólares. Eu comecei com 200, já estou com 500 e poucos dólares. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, pronto. Agora eu comecei com 200, eu estou com um colateral de 553. Estou recebendo de API, Annual Percentage Yield, dos $200, 2,53. Estou recebendo 2,31 em Matic das Polygon Matics aqui, das 524 Polygon Matics.
Só que eu estou pagando para a plataforma 4,94. Então vocês vejam que a Matic, se ela der um pump, se eu botar um target de saída num pump de 10, de 20%, eu já estou no lucro. Porque esse annual percentual yield, para mim, tá meio que tá quase 0 a 0. Talvez eu esteja um pouquinho no prejuízo. E se a Matic subir, eu vou ganhar sobre 553, se ela subir 10%, e não sobre os US$ 200. Por isso que é muito mais saudável para quem quer alavancar, para quem quer alavancar mais de 3 vezes é suicídio, até na AVE. Mas quer alavancar 2 vezes, 2 vezes e meia, como eu acabei de fazer aqui para vocês, façam na AVE. Não é à toa que a AVE é essa besta enjaulada que não para de crescer. Ó, se a gente for na Defilhama e colocar aqui a principal DeFi dentro da Polygon Matic, disparada é a AVE, ó. Já tem 327 milhões de dólares. Toda vez que eu olho isso aqui, não para de crescer. Justamente por conta disso. Só que o mundo cripto, a tecnologia blockchain, permite ofertar esse tipo de atividade própria de banqueiros a qualquer pessoa. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a análise da Kusama, da Polkadot. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.